Então sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula. Agora a gente vai falar sobre os principais requisitos para ser au pair aqui na França. Então, infelizmente, nem todo mundo pode ser au pair aqui na França, tá bom? A gente tem alguns pequenos requisitos aqui, mas não são muitos e eu vou explicar para vocês agora. O primeiro deles é a questão da idade. A França e a Europa, eu acho que em relação aos Estados Unidos, eles têm uma margem um pouco maior. Nos Estados Unidos, a idade costuma ser entre 18 e 25 anos. Agora, aqui na Europa e aqui na França, a gente tem aí a idade entre 18 e 30 anos. Então, se você tem entre 18 e 30 anos, é um primeiro requisito que você já preenche para poder ser au pair aqui. Além de ter também a idade, a gente precisa de um outro requisito muito importante, que é o francês. Graças a Deus, a gente não precisa de um nível de francês tão avançado assim. Os consulados costumam pedir aí um nível entre A1 e A2, na maioria dos casos A2, porém é muito importante que você verifique com o consulado da sua região para poder ver o que eles estão perguntando, o que eles estão pedindo, se é um nível A1 ou se é um nível A2. Também é importante ressaltar para vocês que alguns consulados, como o consulado de São Paulo, eles agora estão fazendo entrevistas em francês. Na minha época, quando eu fiz lá em 2022, nenhum consulado fazia entrevista em francês, mas eu já fiquei sabendo pelas meninas aí que estão nos grupos que eu tô, né, e tal, elas falando que o consulado de São Paulo, principalmente, agora faz entrevista em francês também. Então vocês têm que se preparar um nível suficiente para poder responder às perguntas ali do cônsul. Mas é importante frisar que eles fazem essa entrevista em francês, não é para te colocar medo, não é para tentar tirar o seu visto nem nada. É só para saber se você tem uma capacidade mínima de comunicação. Então, eles não estão ali para saber a sua resposta, para prestar atenção na sua resposta, igual o pessoal dos Estados Unidos faz, do consulado dos Estados Unidos. Eles estão ali para saber se você é capaz de comunicar, de se comunicar com a sua host family e tal. Então, eles fazem perguntas básicas mesmo, assim, tipo, ai, qual que é o seu nome? Por que você quer ser au pair aqui na França? Por que você fez tal coisa? O que você faz da vida? Você é formado em quê? Eles fazem algumas perguntinhas básicas, assim, só para poder testar o seu nível de francês mesmo. Então, não precisa entrar em pânico. Além disso, também a gente tem um outro requisito aqui, que é não ser casada, tá? Você não pode ser casada e junta também com o próximo requisito, que é não ter filho. Então, você não pode ter filho e você não pode ser casada. Pode ser viúva? Pode ser viúva. Pode ser divorciada? Pode ser divorciada. Você só não pode ser casada, certo? E também não pode ter filhos. Senão, se você tiver algum desses critérios que eu falei que você não pode, infelizmente eles vão negar o seu visto. Então, esses aí são as principais regras, né, que a gente tem, requisitos para poder ser au pair aqui na França. Não é uma coisa muito difícil, tá vendo? Em relação a outros vistos que você tem para outros países, tem coisas muito mais complicadas. No caso do au pair, realmente, os requisitos principais são esses. Agora, uma coisa que eu coloquei aqui como extra, como requisito, mas na verdade não é nada que o consulado vai te pedir, nem nada, é só uma coisa que eu coloquei aqui, que é ter uma reserva. Por quê? Ter uma reserva de emergência é muito importante, gente. O máximo que vocês conseguirem juntar dinheiro para esse intercâmbio vai ajudar vocês, tá? Porque você nunca sabe, quando você chegar aqui, você vai estar em outro país que você não conhece, que você ainda não está se adaptado ali na língua, que você não domina a língua nem nada. Então, a gente nunca sabe, tem que contar, infelizmente, com a possibilidade de as coisas darem errado, de você ser expulso da família, de acontecer algum problema e tal. Então, você tendo uma reserva ali, isso te ajuda bastante. Então, eu coloquei isso como um requisito para poder ficar de alerta para vocês, tá? Eu sei que é muito difícil, que nem sempre a gente tem dinheiro. Eu também, quando eu comecei o processo, eu não tinha muito dinheiro. Vocês vão ver agora nos próximos módulos, onde eu vou falar mais especificamente sobre os meus gastos. Então, eu não consegui ter uma reserva muito boa, trazer muito valor, e eu sinto que isso me prejudicou um pouco. Então, se você puder guardar o seu dinheirinho e fazer uma reserva, o máximo que você conseguir, eu colocaria isso também como um requisito principal, porque pode te ajudar bastante. Então, na próxima aula, a gente vai aprender aí sobre quais os documentos necessários para poder levar no consulado.